Nós teremos a seguir a apresentação do Sr. Haroldo Dutra Dias. O Sr. Haroldo é um juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, escritor, tradutor, professor e conferencista brasileiro. É bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, diretor do Juizado Especial da Comarca de Contagem, formado em Língua Grega Clássica pela Universidade Federal de Minas Gerais, Língua e Literatura, formado em Hebraico pela União Israelita de Belo Horizonte e professor de Hebraico Bíblico na pós-graduação da Universidade de Brasília. Também é especialista em paleontografia, crítica textual, aramaico e francês. Também vem se destacando como um ativo divulgador do Espiritismo, sendo autor e conferencista na área. É autor de uma tradução do Novo Testamento para o português, editada originalmente pelo Conselho Espírita Internacional em 2010. E também foi editada pela Federação Espírita Brasileira, a qual cedeu os direitos autorais e patrimoniais da obra. Nós assistiremos agora um vídeo de divulgação dos projetos do Instituto SER. O SER é uma instituição espírita que conta com o apoio de diversos trabalhadores dedicados à divulgação do Evangelho de Jesus. Temos amigos também em outros segmentos religiosos, com os quais aprendemos muito sobre o verdadeiro espírito do cristianismo, expresso igualmente nos postulados da doutrina espírita. Se você quiser saber mais sobre o SER, acesse www.portalser.org. Hoje é dia de boa nova no SER e precisamos que assista até o fim, ou melhor, do Gênesis ao Apocalipse. Vamos falar sobre pertencimento e sustentabilidade. Pertencimento é sentir-se participante ativo de algo que é feito ou de um lugar onde se vive. É assim que gostaríamos que todos se sentissem em relação ao SER. O termo sustentabilidade provém do latim sustentare, sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar, cuidar. Mas para falar de pertencimento e sustentabilidade, no SER, temos que conhecer como tudo começou. Um grupo de pessoas se reúne em torno do desejo de divulgar o Evangelho e o Espiritismo. Queriam produzir DVDs, CDs, livros, filmes e tudo quanto fosse possível a partir do conhecimento espírita. Eles espalharam a notícia e outros espíritos, encarnados e desencarnados, se uniram a este projeto. A Gênesis do Ser. No primeiro dia, fez-se o Pode Ser e vimos que era bom. No segundo dia, os 7 minutos com Emmanuel e vimos que também era bom. No terceiro dia, a série Boa Nova e muitas outras palestras e adivinha? Era bom também. No quarto dia, surgiram os seminários litero-musicais e vimos que era bom demais, senhor. No quinto dia foi uma avalanche, pérolas do Evangelho, estudo do Levítico, estudo do Gênesis, evangelização de bebês, produção de livros, CDs. E aí, como bons mineiros, nós começamos a desconfiar de que o trem era bom mesmo. Vamos dar uma pausa na criação, porque o que precisa ser criado no sexto dia é algo muito especial. Vamos fazer um checklist. 27 podcasts, o Pode Ser, 65 7 minutos com Emmanuel, 3 seminários litero-musicais e preparando mais um, 24 estudos do Levítico, dezenas de palestras pelo Brasil e exterior, cursos de evangelização de bebês, tradução para o inglês, esperanto, espanhol e italiano dos 7 minutos com Emmanuel e de diversas palestras e seminários, 3 livros impressos e mais 3 em andamento, 10 DVDs da série Boa Nova, 9 CDs dos 7 minutos com Emmanuel, um site dedicado à obra Paulo e Estevão, um site dedicado ao SER, uma loja virtual e diversos projetos em andamento. Todo o material produzido tem sido financiado até hoje pelos CDs, DVDs e livros que comercializamos e pelas contribuições de amigos e voluntários do SER. Mas a tecnologia avança e nos proporciona novas possibilidades de ajudar, de crescer, de trabalhar, de nos relacionar. O que há de novo? Qual a boa nova? A maneira como acessamos as notícias, assistimos a nossos programas favoritos e filmes mudou. Nosso jeito de nos comunicar também mudou. O nosso tempo não é mais o mesmo.
Hoje queremos ter acesso via internet ao nosso trabalho, às músicas que gostamos de ouvir, aos filmes que queremos ver, aos livros que desejamos ler. E queremos fazer isso de onde estivermos. Mas o que há de novo? O Ser já fornece a maior parte do que produz gratuitamente na internet. Todos podem acessar sem nenhum custo todo este conteúdo. Mas faltava algo. Faltava encontrar uma forma de disponibilizar na íntegra, via internet, o material que lançamos em DVDs, destinados à sustentabilidade do Ser. Precisávamos facilitar para que mais pessoas pudessem ter acesso ao material e ajudar o Ser. Acontece que as mídias físicas, CDs e DVDs, não têm atendido às necessidades da maior parte daqueles que querem ter acesso ao conteúdo. A boa nova, enfim. Então, a partir de hoje, o 6º dia, convidamos o homem a assumir o seu papel na criação. Evangelho e Espiritismo, o canal de assinantes do Ser. Convidamos vocês a participarem do canal de assinantes do Ser, ter acesso a todo o material atualmente comercializado e também aos novos conteúdos que serão criados. Antes de prosseguir, é importante saber que o conteúdo gratuito continuará gratuito. Nosso desejo não é limitar o acesso, é aumentá-lo. Mas sem recursos não há como levar os projetos adiante. Quais as vantagens do canal? Maior acessibilidade. Pessoas em todo o mundo e até outros planetas que tenham acesso à internet via computador, celular, tablet ou televisão podem assinar e contribuir com o Ser. Possibilidade de legenda para diversos idiomas, lançamento mais rápido de novos conteúdos, maior interatividade com os assinantes. Você comenta, você pergunta, você interage com os outros assinantes e com o Ser. Melhor qualidade dos vídeos, todo o conteúdo em alta definição, novas séries disponibilizadas especialmente no canal de assinantes e mobilidade. Você assiste onde, quando e quantas vezes quiser. Como participar? Se inscrevam no canal de assinantes do Ser e nos ajudem a levar os projetos adiante. Aos que não puderem ou desejarem auxiliar de outra forma, pedimos que nos ajudem a divulgar o conteúdo gratuito que preparamos com todo carinho. E o 7º dia? Ainda não dá para descansar. Evangelho e Espiritismo, o canal de assinantes do Ser, produzindo pertencimento e sustentabilidade. Passo a palavra, então, agora ao Sr. Haroldo Dutra Dias, que desenvolve o tema Evangelho e Psicologia. Caros amigos, boa tarde para todos. Eu me sinto muito honrado em poder atender a esse convite da Associação Médico Espírita do Estado do Rio Grande do Sul e confesso que atendo ao convite com um certo medo, porque alguém se atrever a falar ou fazer uma conexão, fazer uma ponte do Evangelho com a psicologia, diante de tantos psicólogos, sobretudo aqueles que lideram, que conduzem o núcleo de estudos Joana de Ângeles, núcleo de estudos psicológicos Joana de Ângeles, né? É um desafio, mas a gente precisa aceitar esses desafios. Eu gostaria de falar mais sobre o Evangelho, mas primeiramente dar as bases dessa série muito importante da benfeitora Joana de Ângeles, a série de estudos psicológicos que completam 26 anos, porque ela possibilitou uma ponte entre a doutrina espírita e o que há de mais profundo, de mais sério em termos de pesquisa na área da psicologia.
possibilitar esse diálogo entre doutrina espírita e psicologia representa libertação espiritual. Porque nos conclama a todos a fazer um mergulho mais responsável dentro de nós mesmos, a encarar a complexidade ou a multidimensionalidade da psique humana de uma maneira mais séria. E sobretudo nós espíritas que nos envolvemos com temas como a reforma íntima, a transformação pessoal, para que o nosso discurso, a nossa fala não seja ingênua, é preciso debruçar-se sobre o trabalho, sobre a pesquisa, sobre aquilo que há de construído na área da psicologia, que examina o ser humano, sobretudo nos seus aspectos do inconsciente, há muitas décadas. Há muitas décadas. Então nós diríamos que não é possível mais, e na minha singela percepção, a obra da benfeitora Joana de Ângeles proporciona essa possibilidade. E agregado ao trabalho da benfeitora, que aponta caminhos, evidentemente, sem, como nos diz o próprio Divaldo, sem que a benfeitora queira realizar pelos encarnados, pelos pesquisadores humanos, aquilo que lhes compete, aquilo que diz respeito a eles mesmos, ela aponta caminhos e diretrizes e deixa que os pesquisadores, que os estudiosos da área sigam essas pegadas e construam esse edifício. Para nós espíritas, refletir sobre a psique humana assume um caminho completamente diverso do materialismo. Ainda hoje comentávamos que uma fala de Allan Kardec, de que o materialismo, enquanto uma convicção individual, ele deve ser respeitado, porque assim como exigimos o respeito do semelhante no que diz respeito às nossas convicções espirituais, devemos respeitar as convicções individuais dos outros. Mas diz Kardec, adverte o codificador, e já o fazia no século XIX, o materialismo em se alastrando e em se tornando uma tendência, uma prática social, ele é nefasto, ele é devastador, é um câncer, por várias razões, mas no que diz respeito mais especialmente ao nosso tema de hoje, o materialismo é reducionista. Ele faz com que a criatura se identifique com aspectos que são aspectos periféricos da sua individualidade. Então, de posse do materialismo, a criatura se identifica completamente com o seu aparelhamento físico. Ele acha que é o corpo, com todas as suas funções, com toda a sua grandeza, mas perde aqueles elementos mais centrais da nossa psique que não dizem respeito à forma, que não dizem respeito à nossa materialidade, que tocam aos aspectos do intelecto, da mente, das emoções e do mais profundo do nosso ser, que os estudiosos chamam de o eu profundo, o self, ou você pode dar o nome que quiser, aquele núcleo central da nossa individualidade, aquele que contém os germens divinos, que serão trabalhados e que desabrocharão ao longo da evolução espiritual. Mas ao levar as criaturas a se identificarem completamente com o seu corpo, o materialismo produz a transição planetária. Todos os fenômenos que nós vivemos hoje da transição planetária não dizem respeito a elementos exteriores. Aliás, é bom que se diga. E aqui eu vou ser bem atrevido, citando Jung, né? Meu Deus, isso não vai acabar bem. Ainda bem que tem uns amigos aqui para me socorrerem. Mas Jung dizia que
geralmente, quase sempre, ele chama isso de sincronicidade. O que está acontecendo no seu exterior reflete um movimento interno. As coisas que te acontecem, as pessoas que cruzam o seu caminho, os desafios que a vida vai trazendo através de pessoas e circunstâncias, são uma espécie de o outro lado do ímã. É aquilo que está sendo atraído, mas a força que atrai são os processos que ocorrem dentro de nós. Quando nós consideramos isso, se você está absolutamente identificado com o seu corpo físico, você mergulha na morte. Emmanuel vai dizer que, ao comentar um versículo do Evangelho, que é: o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Emmanuel diz assim: tudo que os olhos da carne podem contemplar está morto ou vai morrer. Vamos refletir sobre isso. Há 20 anos atrás eu olhava para o espelho, olho até hoje, mas há 20 anos eu via algo bem diferente. As coisas não caminham muito bem e tendem a piorar. Então isso significa que o meu corpo físico está morrendo. E talvez você procure hoje por vestígios do Império Romano. Não há nada no mundo das formas que permaneça. Tudo caminha por um processo de renovação. E isso inclui tudo que diz respeito ao mundo dos encarnados. Então, quando a psique se identifica absolutamente com o que é exterior, ela vive a morte de uma maneira desesperadora. Desesperadora. Então, muitos aguardam os fenômenos do Apocalipse, terremotos, meteoros, ETs invadindo o mundo. Mas eu tenho para mim que o Apocalipse descreve processos profundos que ocorrem dentro de nós. E a grande questão da transição planetária é que as pessoas perderam o centro. As pessoas se desviaram da sua essência e se identificaram com tudo que é periférico. Se identificaram absolutamente com aquilo que é mutável, com aquilo que vai morrer, com aquilo que será renovado. Então experimentam uma profunda sensação de medo, de culpa, de orgulho, de egoísmo e de necessidade de controle. Bom, pelo que eu aprendi, se é que eu aprendi bem, da obra Refletindo a Alma, isso tudo diz respeito ao ego. Medo, culpa, necessidade de controle, ciúme, apego, orgulho, egoísmo, dizem respeito àquele elemento necessário, importante, evidentemente que necessário. Nenhum de nós aqui está pregando o fim do ego. Ele é o instrumento necessário para que a gente possa lidar com o tempo presente, a vida presente, os homens presentes, no dizer de Carlos Drummond de Andrade. Nós não teríamos condições de lidar com o presente não fosse essa intermediação do ego. Mas ele é periférico. Todo ego é periférico. Todo ego é marcado por uma profunda carência, por uma profunda necessidade de ser apreciado, de ser visto, de ser cuidado. E quando nós nos identificamos com esses elementos periféricos, é um caos. Tudo parece estar no fim. E o desespero se alastra. Se alastra hoje nas relações afetivas,
nas relações sociais, nas relações no movimento espírita, as pessoas estão apavoradas, doentes, sofrendo. E é uma dor profunda, é uma dor da alma. Por essa razão, seguindo o capítulo que foi escrito pelo Cláudio Sinotti, uma psicologia com alma, a psicologia espírita de Joana de Ângeles, ele propõe que se resuma a contribuição da benfeitora em 4 pilares. E aqui encerra o nosso tímido comentário sobre a parte psicológica. Eu já estou doido para ir para o Evangelho. Coisas do ego. Na primeira proposta, o primeiro pilar da obra é aprender a se conhecer. Aprender a se conhecer. No segundo, aprender a viver. Terceiro, aprender a ser. E quarto, aprender a amar. Aprender a se conhecer, sem verificar que a maior parte de nós é desconhecida, que a maior parte de nós é inconsciente e irrompe sem que a gente perceba, é uma ingenuidade. É por isso que os espíritos revelam a Kardec, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita: quer conhecer o espírito? Observa a sua linguagem. Nós conhecemos as pessoas pelos mínimos gestos, não pelos macros gestos, pelos mínimos gestos, porque os mínimos gestos dizem de quem nós verdadeiramente somos, daqueles conteúdos que vêm sem que nós mesmos tenhamos consciência deles. É o nosso vocabulário, a nossa forma de dizer, a nossa forma de se comportar, a maneira como nós lidamos com situações, com circunstâncias, com pessoas, nos mínimos detalhes. E é preciso muita, muita coragem para admitir que para cada estrela luminosa dentro de nós há uma sombra imensa. Por isso o poeta alemão Rainer Rilke dizia: se meus demônios me abandonarem, tenho medo que meus anjos também alcem voo. E nós somos educados no movimento espírita eu diria que a pedagogia de sepulcros caiados. É tudo muito branquinho por fora, mas cheio de podridão por dentro. É hora de assumir com humildade os nossos cadáveres. Todos os espíritos possuem periferia, todos eles, sobretudo quando encarnam. A encarnação impõe um embotamento perceptual a todos os seres, sem exceção. A questão não é se você tem um ego, se você tem inveja, se você tem medo, se você tem egoísmo, se você tem orgulho, se você tem ciúme, se você tem apego. Não é esse o ponto. A questão é qual domínio você tem sobre esses aspectos de si mesmo. A questão é quem comanda quem. Se é a parte mais profunda de você mesmo que mantém equilibrado, harmoniosamente esses elementos, ou se isso toma conta de você de uma maneira avassaladora, a ponto de você perder realmente a possibilidade de escolher, de discernir. Esse ponto da benfeitora é importantíssimo. Aprender a se conhecer, porque nós não sabemos nos conhecer. E eu arriscaria dizer
Na minha área, que é a área jurídica, existem milhares de cursos de oratória. Desde a Grécia Antiga, as pessoas são treinadas a falarem. Mas eu confesso, se alguém já participou de algum curso, por favor me diga, eu nunca vi um curso de escutatória. Isso significa que nós não sabemos ouvir. Porque ouvir não é registrar movimentos sonoros. A verdadeira escuta exige um grau de presença incomum. Você realmente tem que estar presente. Emocionalmente presente, intelectualmente presente. Todos os elementos do seu ser têm que estar atentos e presentes, senão você não escuta. Então as pessoas nos falam, mas nós somos incapazes de ouvir. Aí então os elementos vão se acumulando até que a crise vem para o exterior. E aí então nós percebemos porque já se tornou caótico. E o mais triste, nós não sabemos nem mesmo nos ouvir. O seu corpo começa a gritar: estou cansado, para. Você não escuta. Você não escuta, até que ele dá um berro e você não consegue mais sair da cama. Aí você escuta. Mas mecanismos da nossa psique vão dialogando conosco, vão conversando conosco, vão dizendo: não dá mais, muda isso, para, altera o rumo. E nós insistimos pela falta de capacidade de ouvir. E se você não escuta o outro e a si mesmo, você não se conhece, você não sabe quais são os seus limites, você não sabe qual é o seu real tamanho. Esse é um ponto importante. Eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui. Vou para o item 3, aprender a ser. Nós vivemos numa sociedade materialista, onde as pessoas são levadas a se identificarem com tudo que é exterior a elas. Tudo que é exterior a elas. Então você se identifica com os cursos que você fez. Você se identifica com a profissão que você exerce. Você se identifica com os relacionamentos que você tem, imagine. Você se identifica com a quantidade de dinheiro que tem na sua conta. Se identifica com a sua posição social, com onde você mora, com tudo que lhe é exterior. E quando uma pergunta simples é feita: quem é você se tirar tudo isso? Eu confesso, não sei. Eu não sei dizer. Quem realmente sou eu? Aprender a ser é um desafio. Porque você precisa identificar uma essência dentro de você mesmo, que não sofra nenhuma alteração se eu lhe tirar algo que lhe é externo. Esse algo pode ser seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, sua casa, sua profissão, sua saúde, seu corpo. Seu corpo. O que é a morte, se não alguém batendo na porta e falar: me entrega o corpo? Mas é meu. Não. Não é seu. Me entrega. Aprender a ser. A ser. Aprender a viver. E aqui nós começamos já a caminhar
para os elementos mais substanciosos do Evangelho. Vamos chegar lá. Aprender a viver significa: se você já se conectou com a sua essência profunda, não há outra alternativa senão realizá-la. Porque tudo aquilo que é potência dentro de nós pede execução. Tudo que é potencial clama por concretização. A vida não se contenta com ser uma potencialidade. Se você tem dúvida disso, olha para a semente. Você joga a semente no chão e o milagre acontece. Porque a vida clama por concretização. Ela não se contenta em ser semente. Tudo na natureza é assim. Tudo em nós é assim. Há um impulso em direção à realização. E aqui eu gostaria de já começar a falar de Jesus. Porque eu sei, você vai me trazer livros de filosofia antiga. Zoroastro, na China milenar, o I Ching, na Mesopotâmia, o estudo da astrologia, dos elementos psicológicos, e tudo, e vai encontrar muitas coisas que Jesus disse nessas filosofias antigas. A questão com Jesus é diferente. Porque com Jesus as coisas deixam de ser potencial para serem vida. Elas deixam de ser discurso para ser comportamento. Tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande. Eu me recordo do ganhador do prêmio Nobel, Desmond Tutu. Foi ministro da reconciliação e da verdade. Um ministério inusitado, criado por Nelson Mandela para curar as feridas do apartheid. Desmond Tutu, um bispo anglicano, negro, enfrenta os momentos mais terríveis do apartheid, numa época em que ele fez uma manifestação pacífica nas praças da África do Sul, os guardas todos esperando que eles fizessem alguma coisa de violência para atacarem, e ele disse assim: vocês já perderam. Vocês já perderam. Porque nós vivemos em um universo moral. E o que vocês estão fazendo é imoral. Vocês já caíram. É só questão de tempo. De fato, caiu. Caiu. Desmond Tutu foi visitar o Museu do Holocausto em Jerusalém. E é curioso porque numa sociedade materialista, os 10 mandamentos do materialista, eu vou falar só do primeiro. O primeiro é: evite a dor a qualquer custo. Nada que dói é bom. Esse é o primeiro mandamento do materialismo. A questão é o seguinte: é impossível amar sem dor. Aliás, eu seria até mais ousado. É impossível viver sem dor. Pergunta para uma mulher no parto, pergunta para uma mãe que está amamentando, pergunta para os pais que estão ali velando uma criança com febre, vomitando a noite inteira. É impossível viver e amar sem dor. Mas a sociedade materialista quer prometer para todas as pessoas um mundo pasteurizado onde você não sofre. Não pode ter nenhuma dor, só tem conquistas e troféus. Não tem dor. Então, Desmond Tutu chega no Museu do Holocausto, e sabe o que ele escreve? Porque todo mundo escreve assim: coitados, meu Deus, que coisa absurda. Que, de fato, coisa absurda, ninguém está questionando isso. Sabe o que ele escreveu? Que Deus
fortaleça os judeus para que eles possam perdoar os autores do Holocausto. Olha, uma bomba atômica em Jerusalém teria um efeito menor. No dia seguinte, Desmond Tutu era objeto das mais absurdas críticas em todos os jornais do mundo. Praticamente ele foi expulso de Jerusalém. Mas o curioso é que ele foi chamado a dar uma entrevista no New York Times. E o repórter atrevido perguntou para ele: o senhor não acha que com essa frase você desrespeitou a dor das vítimas, dos parentes das vítimas? O senhor não acha que lidou com a dor de um modo irresponsável? Ele disse assim: meu filho, eu sou um negro nascido na África do Sul, não me venha falar sobre dor. Você não sabe o que é dor. Você não sabe o que é dor. Você não sabe o que é ser negro na África do Sul. Você não sabe o que é ter parentes assassinados pelo regime do apartheid. Não me venha dizer sobre dor. Mas devo lhe dizer que o que escrevi porque sou um bispo anglicano, portanto sou cristão. E escrevi sobre o perdão. E não gostaria de invocar a minha autoridade pessoal, porque o que eu escrevi não é fruto da minha autoridade pessoal, é fruto da autoridade do mestre que eu sigo. E se você não sabe, no Evangelho do Cristo, a lição do perdão foi dada por ele quando ele estava na cruz, sendo assassinado. É claro que acabou a entrevista. Porque uma coisa é você escrever um tratado filosófico ou psicológico sobre o perdão. Outra coisa é você ser assassinado. E enquanto você está sendo assassinado, ensinar o perdão. Esse é Jesus. Esse é o Evangelho. É um pouquinho diferente. Porque já sai do mundo do teórico, já sai da dimensão intelectual, para penetrar em elementos mais centrais da psique, que dizem respeito às emoções, aos sentimentos, ao eu profundo. Ali, Jesus ensinou vivendo. E aprender a amar. No capítulo 101 do livro Fonte Viva, aqui eu gostaria de fazer a ponte. Emmanuel escreve, comentando a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21, que diz assim, Paulo diz assim: porque todos buscam o que é seu, e não o que é do Cristo Jesus. Um desabafo. E Emmanuel comenta esse versículo e ele dá um título ao capítulo. Emmanuel não costuma dar títulos de maneira ingênua. O capítulo se chama A Cortina do Eu. A cortina do eu. Se você preferir, a cortina do ego. E já no primeiro capítulo ele diz o que é o Evangelho. Se você fosse chamado a definir em uma frase o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Ok, você poderia vir com etimologia. Evangelion, a boa nova, a boa notícia. Sim, mas você não está dizendo nada. Se o Evangelho é uma boa notícia, que boa notícia é essa? O que faz um ser dessa envergadura espiritual sair das suas esferas crísticas para encarnar num corpo de carne, compartilhar conosco de todas as fragilidades de um encarnado para trazer uma notícia? Essa notícia deve ser muito importante.
Eu diria que é a notícia atemporal, é a notícia mais importante da evolução. Que notícia é essa? Emmanuel vai dizer, no primeiro parágrafo desse texto ele diz assim: em verdade estudamos com o Cristo a ciência divina da ligação com o Pai. Ciência divina da ligação com o Pai. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Então, a notícia do cristianismo é: está vendo tudo que tem aí? Tudo? Está vendo tudo? Quem criou é Pai. Deus é um Pai. Um Pai de infinito amor. Infinito amor. Esse é o resumo do Evangelho. É tanto que os teólogos dizem que no Evangelho de Lucas, capítulo 15, na parábola do filho pródigo, está o Evangelho dentro do Evangelho. A parábola do filho pródigo é o resumo de todo o Evangelho. E qual é a figura central da parábola do filho pródigo? Os dois filhos? Não, o pai. O pai. Há 2000 anos nós temos essa parábola, mas somente no século XIX, Abraham Joshua Heschel, um judeu, escreveu uma obra que abalou o mundo cristão. O Papa chegou a afirmar: por que nós cristãos não pensamos nisso? Por que não escrevemos uma obra como essa? Abraham Joshua Heschel escreveu: Deus em busca do homem. Você está achando que está procurando Deus? Não, é Ele que está te buscando. Porque a parábola do filho pródigo fala de um homem correndo, beijando, abraçando. De um homem tomado infinitamente pelo amor. Correndo atrás do filho que mal chegou. Por quê? Porque um dia foi rejeitado. Só quem é rejeitado sabe o que é reencontrar. Então, em algum momento da nossa evolução espiritual, nós rejeitamos Deus e nos afastamos dele. E chega um momento da comunhão, do reencontro, da reaproximação, da reconexão, de voltar para o amor de Deus. Porque não há nada que você faça que altere o amor de Deus. Deus ama, ponto final. Você não tem nenhum controle sobre o amor de Deus. Pode fazer tudo o que você quiser. Você só vai sair machucado, mais nada. Isso é incapaz de alterar o amor de Deus. Então nós temos aqui um Deus inflamado de amor buscando. Essa é a mensagem central do Evangelho. Esse é o Evangelho. Um infinito amor à procura dos amados. Mas entre nós e Deus há cortinas. Essas cortinas são as cortinas do ego. Vamos vê-las rapidamente. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem. Quer dizer, Emmanuel deu uma canja, porque ele podia ter dado exemplos daqui do espírito caindo, cometendo crimes. Não, eu vou pegar no bem, fazendo o bem, ainda aí há a cortina do eu. Então, vamos examinar as atitudes que nos são os peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes.
e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. Porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Então nós vamos dizer assim: eu amo fulano, porque ele gosta disso que eu gosto. Eu tenho interesse por isso, ele também tem interesse. Então, você gosta do outro ou de você? E aí sabe o que acontece? Tão logo os seres amados ganham autonomia, nós retiramos investimento afetivo. Inconscientemente. Retiramos investimento afetivo. Por quê? Porque nós somos narcisos. Essa é a linguagem do ego. Essa é a cortina do ego. Ele só consegue amar ele. Mas o amor, na poesia do meu conterrâneo, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema belíssimo. Ele se chama As 100 Razões do Amor. Então vamos lá. Primeira, não tem, porque é 100 com S. As 100 razões do amor. O amor não tem razões. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um trecho no Amar ao Próximo como a si mesmo, que diz assim: o devotamento é cego. Quem ama, ama, ponto final. Ele não ama porque o outro é assim. Eu amo ele porque ele é. Não, eu amo porque eu amo. Eu amo. Lamentavelmente amo essa criatura. Inextricavelmente amo. Infortunadamente amo. Amo. Nas obras do bem que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Você retira investimento de tempo, de vontade, de presença, você descapitaliza. Por quê? Porque o trabalho não segue mais o que você pensa, ainda que esteja seguindo rotas superiores às que você abraça. Por quê? Porque não tem mais o espelho para eu ver eu mesmo. É uma cortina. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldades para oferecer o concurso que nos compete. Eu aceito a colaboração, mas eu cooperar, não. Então é sempre assim: pessoal, vamos organizar um negócio, quem vai me ajudar? Mas se alguém chega aqui, vamos organizar, você me ajuda? Não, eu não posso, estou ocupado. Eu só tenho tempo para cooperar naquilo que eu dou a ideia. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos, olha isso aqui, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que ele se sente constrangido. Então,
tomara que ele continue sempre pobrezinho e eu sempre doando, porque aí ele vai ter essa gratidão e eu preciso dessa gratidão para viver, porque eu me alimento dessa gratidão. Por isso eu não quero que o outro progrida, para ele, senão ele não vai precisar de mim. Isso é um caos. Então, tem virtude? Tem, é óbvio que tem, porque eu já estou ajudando. Antes eu nem ajudava, já está bom, né? Mas é uma virtude com as cortinas do eu. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Por quê? Por quê? Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Claro, então eu quero todo mundo ignorante para eu poder fazer palestra. Porque por que eu vou incentivar as pessoas a estudar e aprender o que eu sei? Para tirar meu palco? E assim nós temos um conjunto de, muitas vezes, né, rodeando alguém que tem muito conhecimento, um conjunto de pessoas que não têm conhecimento e que não vão ter acesso ao conhecimento, porque ele vai aprender o conhecimento. É uma cortina do eu. Entretanto, eu não gosto quando Emmanuel fica bravo, porque ele não pede a postura espiritual, mas é duro. E ele termina aqui muito sério. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem. Na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos, não é chamando não, é te arrancando, te jogando, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. O sofrimento e a morte não só no sentido de morte física, morte no sentido amplo, vai tirando as cortinas do eu. E você é levado para um continente da meditação, onde você tem que concluir, meu Deus, mas é duro admitir, mas você sabe que tem coisa boa além de Haroldo? E você começa a fazer essa reflexão, porque se o universo é uma infinita diversidade, a verdade, o bem e o belo está na diversidade. A riqueza da vida é a diferença. E nós teremos que apreciar, incentivar, fortalecer e aprimorar a diferença. Que o diferente seja o melhor diferente que ele pode ser, para que eu seja o melhor eu que eu posso ser. Nessa lição profunda, nós poderíamos concluir dizendo que o Evangelho possui um aspecto indigesto, bem indigesto. Esse aspecto indigesto do Evangelho é a cruz. Não porque morrer, todo mundo vai morrer. Não tem opção.
Você vai morrer. De um jeito ou de outro você vai morrer. Você pode morrer atropelado por uma bicicleta. Não é isso. A cruz significa algo mais. A cruz significa absoluta entrega ao amor de Deus. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Como eu não sei, eu me entrego. E a cruz significa você no comando do seu ego. Porque ele grita: medo, angústia, desespero, apego. Mas você volta para o seu eu mais profundo e diz assim: o amor de Deus vai me conduzir. Para águas mais profundas. Eu gosto de um capítulo aqui, desse livro, que é o capítulo do Cláudio Sinotti, que fala da psicologia humanista, a psicologia transpessoal. Aqui na página 171, em que é citado um trecho de um poema de Rumi, aquele grande sufi, tão sábio, mostrando que há tanto perfume na religião muçulmana, sobretudo na vertente sufi, que a gente precisa curvar-se à grandeza da diferença. Ele diz assim: o mar é uma coisa, a espuma é outra. Esquece a espuma e contempla o mar, noite e dia. Tu olhas para as ondulações da espuma e não para o poderoso mar. Como barcos, somos jogados daqui para ali. Somos cegos. As cortinas do eu. Embora estejamos no brilhante oceano. Ah, tu que dormes no corpo, tu que dormes no barco do corpo. Olha, tu que dormes no barco do corpo, tu vês a água, contempla a água das águas. Sob a água que tu vês, há outra água que a move. Dentro do Espírito, há um Espírito que o chama. Dentro de nós, há um Pai amoroso, chamando: vem, vem. Essa é a experiência do Evangelho. Me desculpe, eu sei que eu me expressei mal, mas tem certas coisas